Ho, ho, ho. Não, eu não sou o Papai Noel. Eu sou o Tavão e você está no Cine Tavão. E hoje temos nosso especial natalino. Especial sobre uma grande história natalina. Máquina Mortífera. Dirigido por Richard Donner e escrito por Shane Black. Esse filmaço policial de ação e comédia, estrelado por Danny Glover e Mel Gibson, e que se tornou um grande clássico, criou várias convenções no gênero e é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Eu adoro rever os 4 filmes, mas hoje falaremos apenas sobre o primeiro, o clássico, que é uma história que lida com muitos temas natalinos. Pensei em trazer aqui um filme que eu ainda não abordei tanto aqui, né? Eu não abordei tanto filmes de ação dos anos 80. E eu acho que esse é um ótimo exemplo, porque ele é um filmaço do gênero e uma prova de que Richard Donner era um dos maiores diretores de cinema blockbuster de 70 e 80 e deveria ser mais valorizado. Então fiquem aqui comigo e vamos mergulhar nesse maravilhoso mundo chamado Los Angeles nos anos 80. Máquina Mortífera é um filme americano de 87, uma comédia de ação policial que popularizou as duplas policiais, dirigido por Richard Donner, produzido por Joe Silver e com um roteiro de Shane Black. O filme estrelado por Mel Gibson e Danny Glover e se tornou um dos grandes clássicos dos anos 80, criando várias convenções e sendo copiado por vários outros filmes. No elenco de apoio também temos Gary Busey, Tom Atkins, Darlene Love e Mitchell Ryan, compondo os vilões e demais personagens e núcleos ao redor de Riggs e Murtaugh. A história dessa produção começa com Shane Black, que recém-formado da USLA, escreveu o roteiro em 85. Black tinha a intenção de fazer um faroeste urbano muito inspirado em Dirty Harry, onde um personagem violento é eventualmente recrutado por ser aquele que poderia resolver o problema. O seu agente enviou o roteiro para vários estúdios, porém ele foi rejeitado várias vezes até que o executivo da Warner Bros., Mark Kenton, resolvesse apoiar o projeto. Kenton então trouxe o produtor Joe Silver, que adorou a história e trabalhou com Black para desenvolver ainda mais o roteiro. O escritor Jeffrey Bowen também fez algumas reescritas não creditadas nesse texto, buscando inserir mais comédia e tirar um tanto desse lado sombrio do roteiro. Assim, o roteiro acabou sendo comprado por $250 mil e os produtores resolveram oferecer o projeto para o diretor Richard Donner. Porém, ele não foi a primeira escolha. Antes disso, Leonard Nimoy estava entre os diretores considerados, mas ele não se sentia tão confortável fazendo filmes de ação. E Richard Donner, que havia acabado de filmar Feitiço de Áquila, estava com grande interesse em trabalhar com Mel Gibson. Já a entrada de Danny Glover foi devida a uma indicação da diretora de elenco Marion Dougherty. Na trama, após a morte de sua esposa, o sargento Martin Riggs, um policial de Los Angeles e ex-soldado das forças especiais, se torna extremamente depressivo e instável. Paralelo a isso, Murtaugh é contatado por um amigo do passado que pede ajuda em relação a sua filha Amanda, que se suicida antes que possam se reencontrar. Em seguida, o capitão da polícia acredita que Riggs está fingindo doença mental para se aposentar, e então acaba unindo ele ao Murtaugh. Juntos, eles acabam envolvidos nesse grande caso policial, onde percebem, através da autópsia, que a Amanda foi envenenada, levando esses dois policiais a precisarem resolverem suas diferenças e investigar o caso. E é assim que se inicia um dos melhores e mais divertidos filmes de todos os tempos, com grande força na abordagem do gênero policial, da ação e da comédia, se utilizando de várias tendências da época e também sabendo o que reinventar, muito apoiado na trilha sonora de Michael Kamen e Eric Clapton. Essa é uma produção muito bem filmada na direção de fotografia de Stephen Goldblatt e na própria capacidade de Donner em capturar imagens com grande impacto, mas também entende das dinâmicas desse tipo de histórias policiais e do formato da ação. Esse não é um filme que para e pede que você vanglorie sua técnica. Isso faz com que muitos subestimem esse ou outros filmes de ação policial, mas é uma dessas
histórias que logo na sua abertura já te prende a atenção. Vemos uma música natalina alegre abrindo caminho para uma cidade sombria, onde a trilha muda para um teor até bem classicista e com a câmera bem íntima, mostrando essa mulher se drogando e então morrendo. A cena seguinte já mostra o charme da produção, com um momento de susto do Murtaugh e uma quebra de expectativa com a sua família, fazendo uma surpresa de aniversário. Por um lado, a cena já mostra o tom da narrativa, um caso sombrio ocorrendo em um momento natalino, o humor sendo colocado de igual para igual com o drama, mas também mostra um acerto bem grande da produção de, em poucos minutos, já te mostrar a dinâmica da família dele, e logo depois já coloca ele dentro do caso. É uma história sobre esses dois lados, entrelaçados entre famílias e crimes terríveis. O terceiro ponto-chave aqui é Martin Riggs, que logo aparece em tela em uma operação não convencional que termina em caos, desespero e perseguições. Isso abre uma porta para os temas de redenção, suicídio e depressão de Riggs. Som da TV ligado em Looney Tunes enquanto ele tenta se matar, conforme o som das vozes cartunescas do desenho se misturam com a trilha de suspense e através da câmera vemos que ele perdeu sua esposa. Esses primeiros 15 minutos do filme já lhe mostram tudo o que você precisa saber sobre os dois atores e seus campos dentro do humor, da ação e do drama. Explora o contexto natalino, representa a brutalidade de Los Angeles e esse embate constante de luz e trevas. Então, seguindo com a história, esses dois policiais são obrigados a formarem uma dupla, e mesmo com as dúvidas de Murtaugh e o comportamento impulsivo de Riggs, eles estarão unidos por seus ideais, valores e o comprometimento com famílias. Donner pode sim ser um grande gênio, mas Shane Black fez um roteiro bem sólido e ácido que criou uma estrutura bem lapidada para o diretor e os atores trabalharem em cena, com uma narrativa que se desloca ao envolver instituições, ex-soldados e uma rede de tráfico de drogas. O cenário criado contrapõe os heróis com os vilões de forma bem inteligente, brinca com contradições e usa do realismo até certo ponto. E no decorrer dessa missão particular dessa dupla policial completamente caótica e adorável, nós vemos eles aos poucos se conhecerem melhor, enquanto seus mundos se complementam muito bem. A perda de Riggs encontra uma conexão forte dentro dessa felicidade familiar de Murtaugh, e eles aos poucos se entendem nos seus métodos completamente diferentes de lidar com uma investigação policial. Richard Donner possui um tom bem clássico em como conta histórias. Muitas vezes ele entende exatamente como lidar com o formato e de brincar com a mistura de gêneros, com a mistura de tendências e influências que ele tem. E aqui ele faz muito isso nessa dança constante entre a comédia e a ação, sempre brincando com esse contraste e a união entre eles. Ele não hesita em ser meio sombrio em vários momentos, ainda que a história tenha um charme muito próprio e carismático, e muito disso se deve também em Danny Glover e Mel Gibson. Os dois formam uma dupla perfeita, é uma união simbiótica em cena e tem um tipo de magia em suas interações. Eles sabem como trabalhar um com o outro, criando uma escalada nas cenas, seja na atuação corporal ou na forma como eles trocam com muita fluidez os seus diálogos. Você consegue sentir uma camaradagem e uma certa divergência entre eles. Por mais que o mistério e a investigação sejam muito interessantes, lidam com muitos temas fortes, o que impulsiona o filme é justamente a conexão entre esses dois homens. E há também um grande teor de verdade na forma como eles retratam policiais em uma abordagem com um certo realismo, mas sem jamais perder o seu melodrama, nos seus momentos dramáticos, mas também na concepção das cenas de ação, na maneira como as cenas são construídas, a decupagem, o conceito da ação e na forma como organiza as coreografias e os personagens dentro de espaços. Mas também é uma produção que é muito bem editada, tem uma edição muito bem pensada de Stuart Baird
lidando muito bem com dinamismo e frenesi nas perseguições, sejam a pé ou de carro, tendo dois grandes momentos no filme, seja a cena do deserto ou o clímax crescente do final, que se conclui em um belo, absurdo e apoteótico combate de luta na chuva, que mostra um domínio bem sólido de linguagem, tanto da câmera, atuação corporal dos atores e de como usar o cenário ao redor, onde o ritmo sempre flui com agilidade, peso e muita calma. No fim, essa é uma história de dois homens unidos no Natal, que mudam um pouco suas perspectivas e formam uma amizade, além de enfrentarem a maldade e a crueldade do mundo de Los Angeles. Donner, em vários momentos, evoca clássicos do gênero, passeia por ideias novas e usa com muita sabedoria os conflitos e dilemas humanos como catalisadores para transformações, mas também como motivadores para os personagens. Acima de tudo, é um filmaço que se constrói através do espetáculo, onde Donner e Shane Black propõem um confronto de luz e trevas, internamente e externamente. E se isso não é a essência do Natal, eu não sei o que é Natal. Muito obrigado por terem visto mais vídeos do canal. Eu espero que tenham gostado aqui dessa análise. Tentei abordar aqui pequenas questões de bastidores, mas foquei mais em uma análise geral, ressaltando questões como direção, montagem e vários outros detalhes ao redor desse grande clássico. Então é isso. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. E se tiver interesse em apoiar o canal, não esqueça de conferir na descrição do vídeo as formas de apoiar o canal. Você também pode curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Ajude a divulgar a palavra do Cine Tavão por aí. Falou!